Arilson Bastos. Eu sou o engenheiro Arilson Bastos. Estou de volta, né? Dando sequência ao nosso bate-papo com a apresentação de mais uma videoaula inteiramente grátis para você. Então, você gostou das videoaulas anteriores? Eu acredito que sim. Bem, vamos agora para uma nova videoaula. Sabe qual é a diferença entre o decibel e o dBm? Sabe qual é o que quer dizer herp em uma transmissão de radiofrequência? Não. Então aguarde só um minutinho, vou explicar tudo para você. Vamos lá? Olá, meu amigo. Estamos de volta com um complemento sobre o assunto decibel. Conforme falei nas aulas anteriores, esta unidade de medida é muito utilizada em telecomunicações. Acontece que as derivadas do decibel também são muito importantes. Na aula anterior, mostrei a importância das unidades dBi, dBd, com exemplos práticos em telecomunicações. Você viu isso? Hoje vamos falar sobre a unidade dBm e como se calcula a potência real efetiva da transmissão de um sinal de radiofrequência. Bem, vamos começar? Veja aí na telinha, gente. O BME é uma das unidades de medidas mais importantes em telecomunicações. Esta unidade de medida também é utilizada para análise do ganho nominal de uma antena transmissora, receptora ou de um nível de atenuação do cabo, por exemplo, que liga a antena, até o receptor, ao transmissor, até a antena e outros assuntos mais voltados a telecomunicações. Essa unidade de medida é uma derivada do decibel, que define uma relação de potência em miliwatts, mas sempre comparado com uma referência. O dBm, ou dMW, que quer dizer decibel miliwatt, é uma unidade de medida utilizada principalmente em telecom, e ele faz expressar exatamente a potência mediante uma relação logarítmica. Podemos definir dBm como um nível de potência em decibel, com relação ao nível de referência de 1 miliwatt. Ela pode ser expressa através da equação. Está aí na telinha. P dBm igual a 10 log P dado em miliwatts sobre 1 miliwatt. Então daí podemos verificar PMW é igual a log menos 1 P dBm dividido por 10. Legal? Veja aí na telinha que esse log elevado a menos 1, quer dizer, é log invertido, né? Ok? Bem, é usual você expressar em decibel uma potência em watts ou em miliwatt. Está aí, né? Para isso, na fórmula de decibel, a potência P2, por exemplo, é fixada no valor de referência previamente normalizado. Por exemplo, está aí na telinha. Potência absoluta igual a dBm igual a P1, está relacionada a dBm igual a 10 log P1 sobre 1 miliwatt. Essa é a relação. E a potência relativa em dBm, em dB, é P1 relacionada a dBm igual a ser igual ao quê? 10 log de P1 sobre P2. Essa é a grande diferença. Aí você está vendo na telinha um equipamento que chama-se decibelímetro. Tá? Tá aí logo esse aparelhinho interessante, né? De repente você vai precisar converter uma potência expressa em dBm para miliwatts, para alguma aplicação. Como é que vai fazer isso? Tá aí na tela, gente. PMW, tá? Vai ser igual ao quê? Log menos 1 P dBm dividido por 10. Tá aí. Observe que esse log menos 1, o que é na realidade isso? É o log inverso, né? É o logaritmo inverso, chamado antilog. Nós aprendemos isso no segundo grau. Lembra as propriedades do logaritmos? Só você lembrar disso aí. Bem, agora a pergunta é que não quer se calar. Veja agora um exemplo prático. Vamos supor que você esteja medindo um circuito eletrônico com esse decibelímetro que está aí na tela, esse aparelhinho aí. É um aparelho que mede o decibel, é isso? E esse equipamento, por exemplo, registrou menos 80 dBm. Agora fica uma pergunta, né?
Quanto é que vale menos 80 dBm que o medidor acusou, que ele registrou? Quanto é que vale, sim, potência elétrica? Essa é a minha pergunta, né? Bem, se você aplicar a fórmula que está aí na tela, está logo aí, o resultado será 10 elevado a menos 8 miliwatts. Gente, vai corresponder o quê, esse valor? 10 elevado a menos 8 miliwatts. Vai corresponder o quê? A 10 picowatts. Gente, 10 picowatts. 10 picowatts vai corresponder exatamente o que? A 0,000000001 watt. Percebeu que é um valor muito pequeno? Um monte de zeros aí? Já contou quantos zeros são? São 10. Pode visualizar aí na tela. 10 zeros. Gente, é muito complicado você trabalhar com um monte de zero matematicamente. Você concorda comigo? Concorda ou não? Essa é a grande vantagem de se trabalhar com decibel. Vamos substituir todos esses zeros por um número mais palpável, não é isso? Vamos lá ver. Essa diferença é muito mais fácil você usar o decibel do que usar o watts em cálculo matemático. Fica tudo muito mais fácil. Olha lá, repetindo, né? Menos 80 dBm vai ser igual aqui, 0,00000, até cansou, né? 1 watt, ou seja, muita coisa, muito detalhe importante isso aí, e você vai perder muito tempo aí, né? Ok? Bem, viu a diferença, né, entre você trabalhar matematicamente com números expressos ou utilizando ou seja, em decibel. É muito mais fácil trabalhar com decibel. Legal? Bem, agora, gente, vamos ver nesse momento uma outra unidade derivada do decibel, também muito utilizada em telecom. Está aí na telinha. Nível de tensão expresso em dBmV. Anteriormente vimos a forma relativa da expressão em decibel. Falamos forma relativa porque sempre expressamos um nível de relação a um outro. Não é isso? No entanto, existem formas de se expressar unidades absolutas como a tensão, potência, tudo isso aí em decibel. A sistemática para essa forma de expressão é a seguinte: normaliza-se o nível de tensão que se quer expressar em decibel. Em relação a cada unidade você queira, né, no caso, né? Como, por exemplo, o volt, o milivolt, por exemplo, e você vai aplicar a fórmula. Vamos agora para um exemplo de aplicação. Está aí na telinha. Quantos dBmV corresponde ao nível de tensão de 1 volt? Em primeiro lugar, temos que normalizar 1 volt em relação a 1 miliwatt. Perdão. Em primeiro lugar, temos que normalizar 1 volt em relação a 1 milivolt. Vai nos levar o quê? 1 volt sobre 1 milivolt é igual a 1000. Essa é a relação. Beleza? Daí, aplicamos a fórmula da conversão. dBmV é igual a 20 log V sobre milivolts. Gente, por que é 20? Porque é volts. Fórmula de decibel, a voltagem corresponde a 20 log. Fórmula de potência, a potência corresponde a, em decibel, 10 log, é diferente, né? Lembrando, dBmV igual a 20 log de V sobre milivolt, que é referência. Legal? Então vai ficar o quê? 1 volt está para 20 log, correspondendo a 100. Ou seja, 1 volt está para 20 vezes 3, ou seja, dBmV. Já foi convertido aí. Ou seja, quer dizer o quê? 1 volt vai corresponder exatamente a 60 dBmV. Essa é a grande diferença. Aí você vai me perguntar, onde é utilizado isso? Também em telecomunicações. Também para verificar a queda de tensão no cabo coaxial, por exemplo. Também para verificar o quê? O sinal que está chegando do cabo da NET, por exemplo. O cabo da TV a cabo, né? Que chega na sua casa, no conversor, chega em dBmV. O técnico tem um decibelímetro, vai verificar exatamente qual é o nível de sinal que está chegando ali. Se é alto ou é baixo. Legal? Bem, tá aí, medidor de nível de sinal. Esse medidor de nível de sinal, existe no mercado vários tipos, vários modelos, né? Um deles é esse que está aí na tela. Esse equipamento permite determinar a intensidade relativa do sinal irradiado por antena, por exemplo. Muitos medidores de ROI
que é ROS, gente? Já falei sobre isso em aulas anteriores. Relação de onda estacionária, da transmissão, né? São acoplados a um medidor de intensidade de campo. Esse instrumento é muito útil, né? Por exemplo, para se verificar o diagrama de radiação de uma antena, isto é, saber a intensidade relativa para cada direção em torno dessa antena. Quando a instalação de uma antena receptora também, seja para a faixa de VHF, UHF ou SHF, no caso de parabólicos, né? Há necessidade de se medir o campo elétrico de recepção, que vai ser apresentado pela máxima deflexão do galvanômetro, se esse equipamento for analógico, ou através de dígitos, né? Se esse equipamento for completamente digital. E é dado, gente, em milivolts, microvolts, dependendo do sistema. E no caso, dBmV. Legal? dBm, né? Bem, quando eu falo em dBm, isso quer dizer dB com relação a miliwatts. Essa medida é muito importante porque mostra ao técnico o nível exato da recepção, comparando sempre com o nível de padrão internacional. Tá? Legal? Sempre com o nível de padrão internacional, isso é importante frisar. Veja aí na telinha, mede em milivolts, microvolts ou dBm. Olha a diferença. Quando eu falo dBm é decibéis em miliwatts. Tá? Nesse caso, você terá uma boa imagem e som no televisor se estiver compatível com o padrão estabelecido pelo fabricante da antena ou do transmissor. Vamos agora falar de outro assunto novo, né? Que acredito que muita gente não sabe, ou já esqueceu da explicação do mestre, né? Quando assistiu aquela aula nos bancos escolares. Está aí na tela, em amarelo, tá? Um diagrama, né? Diagrama de blocos, apresentando um transmissor, logo na esquerda, e o receptor, logo na direita, recebendo o sinal do transmissor. E logo pode verificar as duas antenas se comunicando. Legal? Pode visualizar aí nesse painel amarelo. Tá? Esse transmissor transmite o sinal de RF. Esse sinal é conectado por um cabo coaxial até a sua antena. Observe lá. A pergunta que não quer calar: qual é a potência real que a antena, né, que essa antena da transmissão está enviando para o seu receptor? Essa é a pergunta interessante, né? Aí que entra a potência chamada potência ERP. O que é a potência ERP? É a potência real, efetiva, que a portadora está enviando para o receptor. Veja aí na telinha essa ilustração. O transmissor, gente, está transmitindo um sinal de RF e sua potência é de 10 watts. Acompanhe aí, logo na esquerda. Veja que está conectado a um cabo coaxial que vai levar até a sua antena a transmissão. Isso? E daí esse sinal será irradiado. Legal? Bem, mas qual será a potência real que essa antena está irradiando? Essa é a pergunta. Veja aí, o transmissor manda 10 watts, ele envia 10 watts. O cabo coaxial atenua, é um cabo físico, né? Então vai ter que ter o quê? Atenuação. Esse cabo atenua normalmente pela metade, está aí. Chega na antena com 5 watts. Veja lá, 10 watts transmite, o cabo coaxial ante a antena só chega a 5 watts. Houve uma perda de 5 watts. Caramba, hein? Só que dependendo do ganho da antena, essa antena vai concentrar a densidade de energia em uma direção determinada. Aí que está o segredo. Lembrando, a antena não amplifica nada. O que ela faz? Concentra a energia eletromagnética num ponto e aumenta, obviamente, o caminho do sinal, ou seja, a potência desse transmissor. Legal? A antena não amplificou nada. Está aí. Ele concentrou densidade de energia, por conseguinte, vai aumentar sua potência em uma direção, como já falei. Veja aí na antena que ela aumentou a potência em 40 vezes. Um absurdo, né? O transmissor fornece 10 watts e a antena transmite em 40 vezes. Caramba, isso é verdade? É verdadeiro? É lógico que é. Legal, né? Vamos ver isso? Agora acompanhe o transcurso desse sinal, desde a antena transmissora até a antena receptora. Dependendo da distância, se for 20 km, 10 km, 100 km, não interessa. Vai haver o quê? Perdas ondas eletromagnéticas, né? Pela atmosfera. A perda aí. O sinal sai da antena com 200 watts. Lembrando, 10 watts na transmissão e sai da antena com 200 watts. Aumentou 40 vezes. Isso é verdade? Verdadeiro, gente. Esse é o valor de ERP. E chega o receptor. Observe lá no receptor. 4 nanowatts.
Vamos voltar para entender melhor. O transmissor gera 10 watts, manda para a antena e só chega no receptor 4 nanowatts. O que é 4 nanowatts, gente? O que é 4 nanowatts? O que é isso? É 4 vezes 10 elevado a menos 9 watts. Gente, é muito pouco, né? Uma potência muito alta para você receber pouca potência no seu receptor. Legal? Bem, veja aí, vamos acompanhar exatamente, novamente, esse quadro aí. 10 watts sai do transmissor, o cabo atenuou 50% do sinal, chega 5 watts apenas na antena, a antena aumenta 40 vezes e chega onde? No receptor, 4 nanowatts. Essa é a grande diferença do sistema de telecomunicações utilizado por antenas, né? A antena aumenta muitas vezes. Bem, agora, gente, vamos definir, por final, né, para a gente poder entender melhor, o que é ERP. Foi falado, né? A potência ERP, gente, é a potência real efetiva. Você viu aí na telinha, na transparência, ou seja, no slide anterior. É a portadora que está sendo transmitida. Tá certo? Esse transmissor de 10 watts está conectado a uma antena com 5 dB de ganho. Tá aí. Legal? Olha só, um exemplo típico. Um transmissor de 10 watts está conectado a uma antena com 5 dB de ganho. Vamos calcular qual é a potência total ERP da portadora em dBm, ou seja, qual é a potência que está sendo transmitida do transmissor para o teu receptor, através dessas duas antenas. Qual é a solução? Como é pedida a potência ERP em dBm, vamos converter a potência de transmissão para dBm. Vamos seguir as etapas abaixo? Veja aí na telinha. Tá? Potência de transmissão em dBm vai ser igual ao quê? Observe logo nas fórmulas à esquerda em preto, né? Na cor preta. 10 log, 10 watts por 1 miliwatt. Porque 1 miliwatt é referência de quê? Miliwatts. É diferença de quê? dBm, miliwatts. Legal? Repetindo, 10 log, 10 watts por 1 miliwatt. Vamos substituir os valores? Vai dar o quê? 10 log de 10 mil. Perfeito? Veja aí. Então seria o quê? 10 vezes 4 dBm. Repetindo, 10 vezes 4 dBm. Solução disso, 10 vezes 4, 40. Então qual é a solução? Mais 40 dBm. Gente, a potência ERP desse transmissor, que gera 10 watts e com antena de 5 dB de ganho, vai me gerar 40 dBm. Gente, a potência ERP da portadora é de 5 dB. Perfeito? E a potência ERP em dBm será 40 dBm mais o quê? Mais 5 dB. A formulazinha está aí. Potência ERP será P de transmissão mais P da antena. Fácil. Se eu já achei o valor do P da transmissão, que é 40 dBm, somo mais 5 dB. Vai dar o quê? 45 dBm. Ué, mas pode fazer isso? Alguém vai me perguntar. 40 dBm, posso somar com 5 dB? Lógico que posso. Qual é o resultado? Sempre em dBm. Ou seja, quando você fizer qualquer cálculo matemático, aditivos, 40 dB, por exemplo, com mais 40 dBm, vai dar o valor em dBm. É o caso que está aí. 40 dBm mais 5 dB é igual a 45 dBm. A resposta sempre será em dBm. Bem, gente, para finalizar nossa videoaula de hoje, apresentamos um quadro agora. Esse quadro está em azul. Legal? Olha só, o que está dizendo desse quadro? Veja bem. Esse transmissor, no caso, ele está transmitindo o sinal de RF com a potência de 40 dBm. Gente, já não está mais em watts, né? Agora esse transmissor já está transmitindo em dBm. É um exemplo típico. Você pode ter um equipamento que possa medir em watts o transmissor, ou pode ter outro equipamento que possa medir em dBm o transmissor. Ok? Então vamos ver a diferença entre si. Legal? Bom, e agora esse transmissor está transmitindo o sinal, né? E chegando na antena receptora com menos 83 dBm. Vamos observar, o transmissor transmite com 40 dBm, mas no receptor da tua casa
você está recebendo quanto? Menos 83 dBm. Gente, repetindo, qual é o equipamento que eu meço isso? Decibelímetro. Legal? O cara que vai instalar a tua antena da NET, ou a tua antena da Sky, por exemplo, ele vai ter esse equipamento, decibelímetro, lá na sua residência para medir a chegada desse sinal. Por exemplo, nesse caso, o exemplo típico que eu estou apresentando para você, entra 40 dBm na antena, né, da transmissão e chega no receptor o quê? Menos 83 dBm. Essa é a diferença. Observe que houve uma queda grande, né, do sinal no percurso da antena transmissora para a antena receptora. Sai do transmissor 40 dBm e chega no receptor menos 83 dBm. É um absurdo, né? Mas é o que acontece mesmo. Legal? Gente, no diagrama anterior, o transmissor estava transmitindo em watts, né? Agora você está vendo aí, é dBm. Lembra? dBm é potência com relação a miliwatts. Já falei isso aí na ilustração anterior. Tá legal? Bom, a sua chegada na antena transmissora também tem as perdas no caminho até a antena receptora, como foi visto de que maneira? Ondas de radiação, né, solar, por exemplo. Tá? Isso acontece muito. É o fenômeno, né? E acontece, é o fenômeno físico. Esse processo que você viu antes, que foi falado na sua transmissão para a recepção, é o mesmo processo, mesma coisa, tá? A perda na atmosfera e vai ter perda agora em dBm. É a mesma coisa que você viu anteriormente. Legal? Bem, então você viu uma antena transmissora transmitindo em watts, uma antena transmitindo em dBm, né? E um receptor recebendo em miliwatts, né? E o microwatts, por exemplo, e um receptor recebendo em dBm. Quer dizer, as relações são idênticas, tá? Um em decibel, o outro em watts. Essa é a grande diferença. Legal? Bem, gente, eu acredito que fui claro nas minhas explicações sobre decibel e suas derivadas, né? São derivadas de decibéis. Existem muitas outras, né, derivadas, mas que não é o objeto das nossas aulas aqui. Legal? Infelizmente o tempo está acabando, mas espero que vocês assistam o meu canal, né, para assistir realmente todas as minhas aulas, que é importante ver isso, né? E para complementar nossas aulas sobre decibéis e outros assuntos sobre tecnologia de televisão digital e antenas. Tá legal? Lembre-se, o ensino, gente, é destinado a quem se permite aprender. Vamos lá? Te aguardo na próxima. Se você gostou, então faz um like. Nesse momento, gente, eu vou ficando por aqui. Faça sua inscrição no nosso canal e ative o sininho logo aí abaixo para poder acompanhar as novidades sobre as tecnologias da televisão digital. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. É o canal do professor Arilson Bastos. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço e até a próxima. Canal do professor Arilson Bastos.